Você já tentou entender um conflito onde os dois lados acreditam estar certos? E ambos carregam séculos de dor, perda e memória? Eu cresci ouvindo explosões ao longe e rezas ecoando de diferentes direções. Para mim, Israel e Palestina nunca foram apenas nomes em mapas ou manchetes de jornal. Sempre foram ruas divididas por muros, famílias separadas por fronteiras invisíveis e uma história que parece nunca encontrar um fim. Para entender este conflito, é preciso voltar muito antes das guerras modernas. Esta terra, chamada de Canaã na antiguidade, depois Judéia, depois Palestina, sempre foi sagrada para três religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. Ao longo de séculos foi dominada por impérios romano, bizantino, árabe, otomano. No início do século XX, após séculos sob domínio do Império Otomano, a região passou para controle britânico depois da Primeira Guerra Mundial. Foi nesse período que algo mudou para sempre. Com o crescimento do movimento sionista, judeus de várias partes do mundo começaram a migrar para a Palestina, buscando reconstruir uma pátria histórica, especialmente após perseguições na Europa. Mas havia um problema. A terra já era habitada majoritariamente por árabes palestinos. Em 1947, a Organização das Nações Unidas propôs a partilha da região em dois estados, um judeu e um árabe. Os judeus aceitaram, os árabes rejeitaram. No ano seguinte foi proclamado o Estado de Israel, e imediatamente começou a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Para os israelenses, aquele foi o nascimento de uma nação. Para os palestinos, foi a Nakba, a catástrofe. Centenas de milhares de pessoas foram expulsas ou fugiram de suas casas. Eu vi histórias assim repetidas geração após geração. Avós que perderam aldeias, netos que nasceram em campos de refugiados, crianças aprendendo nomes de cidades que nunca puderam visitar. Nas décadas seguintes, novas guerras mudaram ainda mais o mapa. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. Territórios que os palestinos consideram essenciais para seu futuro Estado. Desde então, a ocupação, os assentamentos israelenses, os bloqueios, os atentados, os foguetes e as operações militares se tornaram parte da rotina. Para quem vive lá, o conflito não é um evento histórico, é cotidiano. É atravessar postos de controle para ir à escola, é correr para abrigos quando sirenes tocam, é aprender a diferenciar o som de fogos de artifício do som de mísseis. Tentativas de paz existiram. Os acordos de Oslo, na década de 1990, criaram esperança de dois estados convivendo lado a lado. Mas a desconfiança, os extremismos e os interesses políticos sabotaram cada avanço. Hoje, o conflito não é apenas territorial, é psicológico, cultural, religioso e identitário. Cada lado carrega sua própria narrativa de vítima. Cada lado tem seus mortos, seus mártires, suas memórias traumáticas. Eu aprendi que não existe uma versão simples dessa história. Não é um filme de heróis e vilões. É uma tragédia humana prolongada, onde a dor é herdada como um sobrenome. Israel busca segurança depois de séculos de perseguição. A Palestina busca a existência depois de décadas de ocupação. E no meio disso tudo, milhões de pessoas só querem viver uma vida normal, trabalhar, amar, criar filhos, sem medo. Talvez o maior drama deste conflito não seja quem tem razão, mas o fato de que a guerra já venceu há muito tempo. Porque quando uma criança nasce aprendendo a odiar antes de aprender a falar, a história deixa de ser passado e se transforma em prisão. E eu, que vivi isso de perto, aprendi uma coisa. Enquanto a memória for mais forte que a empatia,
a paz continuará sendo apenas uma palavra bonita em discursos internacionais. O conflito entre Israel e Palestina não é apenas sobre terra. É sobre pertencimento, sobre identidade, sobre o direito de existir. E, talvez, no fim, a pergunta mais importante não seja quem tem razão, mas até quando o mundo vai aceitar que esse sofrimento continue. Se você acredita que a história precisa ser contada com profundidade, humanidade e reflexão, inscreva-se no canal Sombras da Civilização. Aqui, a gente não fala apenas de guerras. Falamos sobre as cicatrizes que elas deixam na alma da humanidade.